onda de violência no Ceará, iniciada na madrugada da última quinta-feira, tem preocupado a população. Até o momento, 12 pessoas foram mortas e 9 ficaram feridas, entre elas crianças. A onda de violência começou na cidade de Viçosa, quando uma chacina vitimou 8 pessoas. Já na capital Fortaleza, um ataque no bairro do Barroso deixou 8 crianças e adolescentes feridos. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, afirmou que as apurações iniciais apontam para o envolvimento de algumas das vítimas com o tráfico de drogas, mas não foi descartada uma disputa entre facções rivais ou dissidências. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, nos últimos 11 dias, 6 pessoas ligadas a políticos foram mortas. As vítimas vão de assessores a filhos de pré-candidatos nas eleições municipais. O último caso aconteceu na manhã de sábado, quando o assessor da Prefeitura de Caxias foi morto a tiros. Você, Cristiano Beraldo, onda de violência no Nordeste e também esse episódio em cidades do Rio de Janeiro, especialmente em Duque de Caxias, relacionando inclusive pessoas que têm algum tipo de conexão com políticos, Beraldo. Olha, Caniato, de novo, né? A gente está aí diante de uma situação cotidiana. Parece também que a região de Belo Horizonte passou um final de semana terrível e isso se alastrou, a violência, a morte no Brasil se alastrou de uma forma realmente impressionante. E não é à toa que a gente tem 40 mil brasileiros assassinados. Então, visualizem um estádio de futebol absolutamente lotado em que todas as pessoas serão mortas, assassinadas. Essa é a realidade do Brasil. E aí, como é que a gente lida com isso? A gente lida, no fundo, de uma forma passiva, porque a população ela vai sendo pressionada e a pressão ela tem que se dar em cima dos políticos que podem fazer alguma coisa. E aí perguntemos ao delegado Palumbo se tem maioria para mudar aquilo que precisa ser mudado, se tem maioria para exigir de estados que recebem da União mais do que eles entregam para a União, se eles têm que cumprir metas acima de outros estados. Mas não, há um completo desequilíbrio, a começar pelo orçamento. Estados que recebem dinheiro, estados como São Paulo, como Rio Grande do Sul, como tantos outros estados que produzem e enviam para a União mais do que eles recebem de volta, e esse dinheiro vai parar na mão de estados que estão aí fazendo política com dinheiro alheio, mas não estão resolvendo o problema da sociedade dos seus estados. Não conseguem promover uma política de segurança firme porque vivem do populismo. Não conseguem fazer uma revolução na educação porque vivem da ignorância. E isso é algo extremamente comum no Brasil. E a gente tem que se perguntar até quando? Quando é que teremos em Brasília uma mobilização que entenda que este Brasil que hoje está, ele é inviável. Que este Brasil que aqui está, ele é assassino, que o Brasil que aqui está dá moral para bandido e acusa, aponta o dedo para a polícia. Que este Brasil que aqui está fica minando escolas cívico-militares que têm condição de oferecer uma qualidade de educação superior ao sistema de ensino tradicional, simplesmente para enaltecer a ignorância. Então, delegado, não sei o que vai precisar acontecer. Provavelmente vamos ter que esperar 2026 para poder uma nova eleição renovar os ares desse Congresso, que nós tenhamos, a partir de então, um Congresso com mais senso de urgência e com mais coragem para, na sua maioria, fazer aquilo que precisa ser feito. Passo a indagação do Cristiano Beraldo ao delegado Palumbo, que está ao alcance dos parlamentares, hein, delegado? Olha, os que querem realmente tornar as leis mais pesadas, infelizmente, são a minoria. E isso a gente só vai resolver na hora do voto. Se não tiver maioria, nenhum projeto de lei passa, a não ser que a população comece a cobrar, como foi no caso da saidinha. A saidinha só saiu porque teve uma pressão popular. Essa onda de violência aí não é só nos outros estados, não. Aqui em São Paulo tivemos um pré-candidato a prefeito do Guarujá, cidade aqui do litoral sul de São Paulo, morto. Isso está ficando cada vez mais comum, essa onda de violência.
Só que todas as vezes que tem algum projeto de lei lá em Brasília, e eu vejo isso porque eu estou lá para aumentar a pena, para dificultar a vida do bandido, para atrasar o lado do ladrão, como a gente costuma dizer, os mesmos partidos votam contra, partidos socialistas votam contra, porque eles entendem que esses indivíduos são vítimas da sociedade, que eles não tiveram outra opção. Nós tivemos o absurdo de uma mulher falar que existe lógica no assalto. Não, não existe lógica no assalto. Existe um livre-arbítrio de um bandido, de um vagabundo, de um criminoso que colocou uma arma na cinta e foi roubar. E muitas pessoas morrem vítimas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Nós precisamos de leis pesadas. Sim, esse problema que o Beraldo falou, a gente só vai resolver no voto, colocando uma bancada que realmente não goste de bandido. Pois é, mas é importante lembrar que consideraram esse Congresso, esse atual Congresso, conservador. Se não fosse esse, qual seria? Bom, não vai lá, delegado, por favor. Não é conservador, não. Eu me lembro quando eu ganhei a minha eleição, eu fui chamado para ir no Pânico e eu falei, não se iludam. Muitos desses que se elegeram nas costas de político vão virar as costas, porque aí vai vir os cargos, vai vir as emendas. Então eles dão tipo um cala-boca, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. E tanto é verdade isso aí, que muitos aí estão votando tudo a favor do atual governo, que todo mundo sabe que não quer o fim da saidinha, que não quer aumento de pena, enfim, aí fica muito difícil, né? As pessoas, os candidatos, aliás, políticos, mentiram para a população, mas a população está atenta e está observando tudo o que acontece, porque hoje, quando você faz uma votação, isso aí viraliza no WhatsApp, isso aí viraliza nas redes sociais, e os políticos estão começando a ficar preocupados com isso. Pois é, não sei se a população está atenta, mas deveria, porque certamente é muito estranho ela colocar o seu voto na urna ou registrar o número de determinado candidato, tendo convicção, certeza que vai defender determinada agenda e chega lá e ele flexibiliza, né? Pensando bem, acho que a gente pode pegar esse outro caminho aqui. Mota, onda de violência, 12 mortos no Ceará, segundo as apurações, possivelmente ligação com o tráfico de drogas, e também 6 mortes nos últimos dias no Rio de Janeiro, a última em Caxias do Sul. A pessoa tinha ligação com um político. Bom, primeiro eu vou abrir aqui uma dissidência. Não se trata de onda de violência, trata-se de uma onda de crimes. Boa. O que está acontecendo no Ceará já aconteceu em vários outros estados. E vai continuar acontecendo enquanto prevalecer no Brasil, né, prevalecerem as ideias erradas, como a ideia de que um criminoso é uma vítima da sociedade. Eu tenho certeza que essa não é uma ideia que será muito popular nas escolas cívico-militares. Mas ela está aí. Também a ideia de que prender não adianta porque não ressocializa. Essas ideias têm consequências, meus amigos. As consequências estão hoje nas ruas do Ceará. Amanhã estarão nas ruas de qualquer outra cidade brasileira. O governo estadual do Ceará, se eu não me engano, que é do PT, não é isso? Salvo engano, pediu ajuda ao governo federal do PT. É o mesmo governo federal que está fazendo tudo o que pode para manter as saidinhas. É o mesmo governo que tem um ministro que já declarou que segurança pública em excesso prejudica direitos fundamentais. Pois é, você, Beraldo, o delegado Palumbo respondeu ao seu questionamento em relação a esse desafio dos parlamentares, mas é importante a gente lembrar que muitos aplaudiram, soltaram fogos, entendendo que esse Congresso mais conservador poderia agilizar aquela agenda tão defendida nas eleições de 22, né, Beraldo? Pois é, mas o delegado nos trouxe aqui a realidade como ela é. Você tem um grupo de deputados expressivos que foram eleitos numa onda à direita que propunha tratar bandido como bandido, que propunha valorizar os policiais, que propunha atuar em defesa da sociedade. Só que aí essa onda ela foi atravessada pela vitória de um candidato de esquerda a presidente da República que tem uma agenda completamente diferente. E se você não tem firmeza, fibra moral
para ficar num Congresso 4 anos sendo oposição, abrindo mão das benesses e das facilidades do poder, você se entrega. Por isso é que o eleitor ele tem que ter cuidado para não se deixar levar por conversa fácil, não se deixar levar pela superficialidade das ideias. As ideias elas têm que ser debatidas à profundidade. A pessoa que recebe o voto tem que ser aquela que demonstra que, mesmo na adversidade, não abrirá a mão dos seus valores e das suas convicções. Mas aí, infelizmente, a gente vê que nesta onda que levou muitos congressistas ao Congresso Nacional, vários ali não estavam mesmo convictos, eles queriam poder. E muitos encenaram um personagem para chegar no poder. Ora, candidatos que foram eleitos nessa eleição pelo partido ou por partidos de direita, apoiando Jair Bolsonaro, mas que no passado tinham sido do Partido Socialista Brasileiro. Me explica essa metamorfose. E hoje estão lá absolutamente esquecidos, sem nenhuma relevância, porque não estão ali, de fato, atuando conforme os eleitores esperavam. Infelizmente, Caniato, isso é extremamente comum, isso faz parte do cenário político. Faz parte do cenário político, mas eu imagino que muitos parlamentares que fizeram campanha juntos, né, delegado Paulo, ficam até constrangidos, né, quando olham para uma figura que virou as costas para aquela agenda mais conservadora, que defendia endurecimento de penas, né, mudança na legislação, enfim, e agora a pessoa está flexibilizando algumas ideias, dizendo, peraí, não é bem assim, vamos refletir, é uma boa proposta dele, sabe aquela coisa? É o lenga-lenga, né? É o somebody love, como a gente costuma dizer, né? E é triste, eu também fico triste quando eu vejo deputados policiais votando a favor desse atual governo para receber algum tipo de benefício, seja em cargo, seja em emenda. Hoje tem o Placar Congresso. Lá, se você digitar Placar Congresso, vai aparecer como vota o seu deputado e a porcentagem, se está mais para o lado direito, se está lá mais para o lado esquerdo, se está de centrão, se é oposição ou se não é oposição. Agora, a gente precisa colocar uma cultura de fiscalização do povo sobre o político. Nós estamos lá para representar o povo. Esse político que se vendeu não deveria mais ser reeleito, mas infelizmente o povo acaba se esquecendo. Desconfiem dos políticos que eles acabam fechando os comentários das redes sociais, não querem receber crítica. Desconfie desses políticos que ficam fazendo vídeos nas redes sociais e depois vota contra aquilo que ele prometeu lutar enquanto estava em campanha. A população tem que ficar atenta e fiscalizar. Hoje os votos são públicos, a gente consegue saber como o delegado Palumbo vota, a gente consegue saber como qualquer deputado vota. 99% dos meus votos são contra este atual governo. E 1% foi porque ele colocou algum projeto de valor, de bom, e aí a gente tem que apoiar, porque afinal de contas o destinatário final da lei é o povo. A gente vai girar, trazer um outro tema, mas Mota, eu acho que estou vendo que você está redigindo alguma coisa, tem algum complemento a fazer, por favor? Tenho sim, vou abrir 2 dissidências aqui dos meus colegas, meus ilustres colegas. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, do meu ponto de vista, o eleitor não tem culpa, gente. Esse nosso sistema eleitoral é extremamente complicado. O sistema distrital, a pessoa vota num candidato, o voto é usado para eleger outro candidato, é uma quantidade enorme de candidatos, né? Mais de 1.000 candidatos em todas as eleições para deputado federal, para deputado estadual. Às vezes, a maioria das pessoas nem se lembra em quem votou. É muito difícil acompanhar o desempenho dos parlamentares. A gente mesmo aqui não consegue. São dezenas de votações por semana. A quantidade de projetos, assim, absurda. Então, eu acho injusto colocar essa culpa no eleitor. O segundo ponto é o seguinte, vou abrir dissidência também. Votar bem não basta. A gente aprendeu isso nos últimos anos aqui no Brasil. Decisões muito importantes são tomadas por pessoas que não foram eleitas.
decisões que afetam nossa vida profundamente, decisões que anulam decisões tomadas por aqueles que foram eleitos. São pessoas hoje no Brasil que têm enorme poder e que tiveram exatamente 0 votos. E isso não foi combinado com o povo.